Olá para você que acompanha o Observatório da Televisão. A gente está aqui reunido para falar de Elis, Viver é Melhor que Sonhar, a minissérie que estreou na Globo, né? Estreou na Globo chamando a atenção, estou aqui com o Rodrigo Ial e também com o Neuber Fischer. Estreou na Globo chamando a atenção, né? Com uma qualidade incrível, pelo menos artisticamente, né? A gente já tinha visto o filme antes no cinema, assim, levou mais de 500 mil telespectadores para o cinema e agora tem a oportunidade de acompanhar essa história num outro formato, no formato de minissérie, inclusive com acréscimo de cenas ali, num jeitinho um pouco diferenciado, né? Feito para TV mesmo. O que você achou de primeira, assim, Neuber Fischer? Então, eu vi o filme e vi também o primeiro episódio da minissérie na Globo e eu acho que os acréscimos foram desnecessários, ao meu ver. Eu acho que o filme cortado em partes teria sido melhor do que acrescentar aquilo que não acrescentou nada. O que, né? por exemplo? Principalmente as cenas que mostram a Andréa Horta dando uma entrevista. Ela se passando por Elis, né? Dando uma entrevista. Se fosse a própria Elis, pegasse uma entrevista da Elis, por exemplo, sei lá, que ela deu pro Fantástico, e colocasse, como colocaram algumas cenas de entrevista dela ao longo da série, ok, mas colocar a atriz fazendo a personagem, dando entrevista, como se fosse nos dias de hoje, não fez sentido para mim. E não acrescentou a história. Não funcionou, né? Para mim, não. Até porque a história é mesmo a biografia da carreira dela, né? Vai exatamente ali, né? No como ela se tornou uma cantora profissional e reconhecida, e não necessariamente o lado pessoal. Talvez esse acréscimo seja para isso, você não acha? Para trazer um pouco o outro lado ali. A série do filme é linear, né? Bem linear. De quando ela começa a carreira até quando ela finaliza a carreira. E aí seria bacana se fosse a Elis viva ainda, contando parte da vida dela, e aí o filme mostrando isso. Mas a Andréa Horta fazendo isso, eu acho que não ficou bom. Na entrevista, né? Inclusive tivemos filmes já que foi assim, né? O personagem, a Titanic, a senhorinha lá conta a história e o filme vai se passando, mas ela que está contando, está viva e contando. Agora, no caso ali da Andréa Horta, eu acho que não acrescentou. Rodrigo Ial, você acha que esses acréscimos todos prejudicaram artisticamente o roteiro ou não? Então, a questão da Andréa Horta passando por Elisa ali naquela entrevista, de fato, ao meu ver, não deu certo, não rolou. Mas muito interessante quando você pega alguns momentos de algumas pessoas e a gente chega até a ver... Tem personagens lá, obviamente, que fizeram parte da vida deles, como o Boscoli, o próprio Miele. Eu acho que o Miele é um bom exemplo, porque a gente vê o Miele dando uma entrevista do que seria mais próximo de hoje, e a gente vê o Miele dando uma entrevista meio que na época ali também, né? O Miele que está sendo interpretado na série ou no filme, né? Pelo Lúcio Mauro Filho. Lúcio Mauro Filho. E então eu acho muito interessante quando você pega essas pessoas de verdade e coloca ali, né? Tanto que quando eles colocam a Elis dando entrevista e tal, funciona legal pra mim. Sim, Quando a Elis verdadeira, né? A Elis verdadeira. A Elis verdadeira. Eles colocam até como um efeito comparativo, né? Vocês perceberam isso muitas vezes? Sim. Comparativo com o André pode ser. Horta O mesmo que é ali. um tiro no pé. Ou não. Ou não. Tiro no pé. Ou não, dependendo ou não. Talvez é para reforçar, olha, como reproduzimos tão bem, olha como era de fato e como a gente está fazendo aqui. Mas eu queria primeiro entrar num embate com você aqui, porque eu não gostei muito desse formato docudrama, né? Okay. É basicamente isso, né? Você pega uma entrevista que rolou há X anos, por exemplo, de um amigo, de alguém que trabalhou com ela, por exemplo, e traz ali para acrescentar a narrativa, né? Fica mais didático de fato, é um formato interessante, mas eu não gostei, porque eu me apaixonei pela minissérie logo no começo, pelo drama, pela ficção mesmo, pela imagem, pelo cuidado, pela maneira como estava indo. Quando começou a ficar muito didático, por exemplo, quando eles passam, por exemplo, ali a explicar o que é bossa nova, né, que rola a primeira questão dela com a bossa nova, de não gostar do estilo, de não preferir esse estilo, quando todo o Brasil estava consumindo esse tipo de música, já se percebe isso. Já se percebe que eles têm uma preocupação muito grande de explicar o que é bossa nova, de explicar por que Elis foi tão importante para fazer aquela virada, né, e trazer a MPB, fazer a MPB se tornar o ritmo mais, o estilo mais consumido, mais importante para o país depois daquele movimento de bossa nova ali, né? Inclusive então, eles mostraram reportagens da época exatamente. que mostrava como a bossa nova tinha tomado o mundo e tal, né? Então dá a entender que assim, que pra mim, né, eu entendo o gênero docudrama,
Acho que está bem realizado, se você for olhar tecnicamente ou até mesmo artisticamente. Mas, particularmente, quando se trata de entreter, de me entreter, por exemplo, acho que não funciona. Por quê? Porque eu gostaria de ver uma história, um drama, uma ficção bem contada, com um texto arredondado. Não precisava ser tão didático muitas vezes. Porque se você está fazendo ficção ali, você está vendo uma situação acontecer, tem uma cena, por que você precisa explicar necessariamente? Por que você não deixa sugerido ali que a bossa nova incomodava ela? Você precisa dizer que incomodava necessariamente, você precisa mostrar o que é bossa nova, sendo que não é necessário. Não é necessário para a gente explicar o que é bossa nova daquela maneira, didaticamente. Eu não sei o quanto eu concordo com isso, porque né, a gente está se referindo a um filme que virou série. Para se justificar essa entrada dele como série agora, e não a Globo resolver passar, por exemplo, como um filme mesmo, em uma das suas diversos programas que passam, de fato, sessões de filmes. Exatamente. Você tem que ter, na minha opinião, um acréscimo, um diferencial, alguma coisa. No caso, eles escolheram o docudrama. De fato, eles acrescentaram algumas cenas, né? Mas eu achei interessante eles acrescentarem o docudrama, porque senão seria como ver o filme um pouquinho alongado. E aí não justifica para mim a mudança da maneira de se consumir. Porque, de fato, você vai no cinema, você passa lá 2 horas sentado e você consome todo aquele produto. Aqui não. Aqui você vai ter, se eu não me engano, 4 episódios de uns 40 minutos, né? Entre 35. meia hora e 40 minutos. Então, para você justificar essa mudança de consumo, para mim, vale a pena ter um diferencial. Para mim tem um problema de estética, se você olhar. Porque você tem uma ficção maravilhosa, e você vai para uma entrevista feita nos anos 80, com a imagem péssima, com 2 faixas do lado. Não, gente, mas isso cria um clima. Lógico, cria todo um clima de que você está, de fato, assistindo aquilo e como que era aquilo. Eu não consegui captar e aí rola também o problema do didatismo, assim, a gente tem que explicar. Mas vamos avançar nessa discussão para a gente trazer novos olhares aqui. Com certeza. Andréa Horta como protagonista, como é que essa reconstituição dela toda? Eu acho que ela se saiu bem, inclusive ela ganhou prêmios por essa atuação, né? No filme. Eu acho que ela fez bem Elis Regina, eu acho que ela encarnou bem. A dublagem, né, de quando a Elis está cantando, tá bem sincronizada. Eu acho que ficou bem bacana, assim. Eu não vi nenhum problema na atuação dela. Acho que ela encarnou bem o personagem. Já o Rodrigo Ial acha que não, né? Pois é. Bom, primeiro que vamos lembrar que Bohemian Rhapsody ganhou um Globo de Ouro. Então, assim, ganhar prêmio, ok. Concordo que pode significar alguma coisa, mas talvez nem tanto. Não desmerece assim, por favor. Não quero desmerecer. Desculpa. Aponta pra gente, então. O que você achou ruim? A primeira coisa que até não sabia, né, que o Neuber ia falar isso, e agora fiquei assim, gente, o lip sync ali tá péssimo. Péssimo. O lip sync tá péssimo. Tá péssimo. Eu achei que tá ok. E eu acho... Inclusive, eu acho que dá pra achar que é ela que tá cantando. Não, de forma alguma. Você sente... É que talvez... Eu ouvi muito a Elisa. Assim, eu sinto a Elisa então, ali. é que eu não consigo imaginar a Andréa Horta com aquela voz. Exato. Pra mim, levou um tempinho, assim. Exato. Mas eu acho que em relação à sincronia dos lábios dela ali com a música, tá ok. Mas eu não vi nada grave. Mas ao final, pra quem ver o filme, né? No caso, tem o filme disponível, tem a série também. Quem ver o filme até o final, no final, tem um bastidor ali em que a Andréa Horta canta. Ela mesma canta. Com a voz dela. Com a voz dela. E é bem, ela canta bem, viu? Não canta mal, vendo? não. Pô, devia ter arriscado, então, pra mim, no filme na série inteira. Eu não sabia, de fato... Eu não sabia que ela canta, né? Que ela canta bem, né? Tem esse talento e todo. Eu fiquei pensando, né? Olhando a cena, né? A dublagem ali, pensando... Pô, será que ela tá cantando mesmo? Como é que deve ser no estúdio, né? Aquela gravação, a pessoa cantando, de repente não canta, né? E tá dublando ali. Deve ser uma coisa muito diferente, né? De se ver nos bastidores. Mas que bom que ela canta, então, que ela tem esse talento e consegue segurar ali. Então ela cantou mesmo em todas as cenas. É que, de fato, ali você entrar no pé da Elis, é bastante coisa, né? Ela tinha uma voz... Ela é conhecida, né? Por ter essa voz, tanto que ela era, exato, intérprete, né? E não, enfim. Mas o filme passa... muita gente já falava isso, tanto que o apelido dela era Pimentinha, né? Mas ela passa uma impressão de ter sido uma pessoa bem difícil, arrogante, que se achava demais.
Será que não é confiança? Eu senti muita Excesso confiança de confiança, nela, né? eu acho, né? Porque você se achar melhor do que os outros, inclusive se desfazer da outra, né? Na época que a Nara Leão era uma unanimidade. Aí tem 2 pontos, né? Você tem a confiança em si e você olhar para Nara Leão também, que é outro monstro sagrado. Tipo assim, e falar, essa porcaria que está fazendo sucesso aqui no De fato. Agora, queria colocar uma outra questãozinha aqui na parte da atuação da Andréa Horta, que acho que acabou faltando. Eu via muito a Elise, quando a gente vê isso ali na série, né? Eu acho que por isso que para mim não ficou, a comparação não foi justa na hora em que eles tentam comparar uma com a outra. A Elise, ela trazia muita força daqui quando ela cantava. Como as expressões faciais dela, as feições, a maneira que ela mexia o rosto assim, de fato estava muito boa. Muito boa, inclusive, muito boa. Lembra, né? Na hora que dá aquele sorriso. A hora do sorriso, exatamente. Que fecha o olho assim. Exato. Então, isso ela de fato pegou muito. Agora, para mim ficou faltando mesmo ali o trabalho do lip sync e um pouco do trabalho de voz. Não estou falando da canção, tá? Estou falando do trabalho de voz dela como atriz mesmo. Eu achei muito engraçado, por exemplo, um momento em que eles estão ouvindo a Elis cantar e falam assim, é gaúcha. Quer dizer, perceberam pelo sotaque. E o sotaque... ela não tinha um sotaque tão carregado. Ela não tinha um sotaque nenhum gaúcho, nem desde o início. Mas... eu não percebi. Exatamente. Né? Esse é o meu ponto. Não pra tem. Mim, tava com sotaque. Mas no mínimo mais neutro, assim. Mas se tá no roteiro, entendeu? Se tá no roteiro e faz parte de um artifício das pessoas perceberem que ela é gaúcha pela voz, ela tem que ter um sotaque carregado de gaúcho. Sendo que assim, eu ouvia S de carioca, eu ouvia muita coisa de mineiro ali no sotaque dela. O R aberto. Exato. Tu, né? Verdade. E se você pensar na Elis cantando, o R dela era muito potente, né? Sim. Ela falava o R como um R merece ser falado, de fato ali. Ela tinha um R. Mas qual é o peso disso? Qual é o peso disso, então, de sotaque? Porque a gente vê isso muito recorrente nas produções brasileiras todas, né? As pessoas se não tivesse sido citado, não teria problema. Se não tivesse sido citado e não tivesse mostrado ali a Elis cantando em alguns momentos e você sentir a carga da voz dela. Então isso me atrapalhou um pouco na hora de consumir. Talvez dentro do filme, eu não vi o filme, né? Eu vi a série só. Talvez dentro do filme isso não incomode. Mas como foi artifício de roteiro, para mim ficou um pouco... faltou ali. E além da Elis, quem você acha que se destacou ali atuando? Ícaro Silva, tava muito legal. O Ícaro Silva, ele talvez tenha feito mais uma imitação do que uma atuação. Do Jair Rodrigues. Do Jair Rodrigues. Mas eu gostei muito, apesar do pouco tempo ali que ele tava. A gente viu a Mel Lisboa como Rita Lee também, né? Como é o nome daquele ator que faz Sob Pressão mesmo que eu me esqueci? Júlio Andrade. Júlio Andrade, que faz o personagem lá que ajuda a Elis no começo a melhorar a expressão corporal, né? Sim, muito bem. Está muito bem, está muito bem. Nossa, gringo, não né? tinha nem reconhecido o Júlio Andrade. E totalmente diferente do papel que ele faz no Sob Pressão. Surpresas. A caracterização é legal. O que você achou daquela fotografia nos ambientes internos, né? Mais escuro, assim? Você achou que ficou bom? Gostei. Acho que a iluminação chegou aqui e a gente, por acaso, viu aquela primeira cena que não tem nem no filme, né? O Neuber me falou que é mais da série. Da audição, né? E eles jogam uma luz ali para tentar mostrar, né, só a silhueta da Elise e depois abrem a luz e a gente vê o rosto dela. E ela tá com os olhos arregalados, assim. Nesse momento eu falei, vai ser ruim essa fotografia. Mas tirando isso, dali para frente, para mim a fotografia encaixou. Eu acho que dá bem esse clima, né, de bar escondido, até porque a gente está falando do momento de ditadura e de censura no Brasil. Sim. Então, eu gostei dessa maneira deles mostrarem que aquilo ali, por mais que chegasse na galera e tudo mais, era feito escondido. Uma coisa que eu senti falta quando eles mostraram, por exemplo, o Pasquim. Porque o Pasquim era muito iluminado e tal. Aí eu olhei o Pasquim... Primeiramente, eu fiquei pensando, quem que é o Enfio? Quem que é o Milor? Quem que é o Ziraldo? Né? Mas a segunda coisa que eu pensei foi, nossa, tá muito claro. Será que o pessoal não conseguia chegar ali e destruir o jornal, que era contra o governo? Então, isso
foi uma questão de iluminação também. São detalhes ali também, né? São detalhes que ajudam. Que são importantes, são importantes, são detalhes importantes, sim, eles claro. usaram, né, óbvio, é um filme, então tem que ser utilizado, mas usaram cenários da época, né? Eu acho que o Rio de Janeiro propicia muito isso, né? Porque tem uma arquitetura mais preservada ainda daquela época, né? Sim. Anos 70, né? Então eu achei bem bacana isso, os carros, né? O avião, os ônibus, viajar. O pai dela quando volta, né? Também de ônibus, a gente vê que tem ali uma preocupação também com os ônibus da época, né? Isso é muito legal, né? O pai dela nitidamente gaúcho, diga-se de passagem. Sim. Não, ele o sotaque também. O sotaque dele era gaúcho mesmo. Então, em termos de cenário, de locações, cenários e locações, deu tudo certo, né? Para essa minissérie, para o filme e para a minissérie. Não há nenhum grande conflito nesse sentido, né? Na opinião de vocês. Para mim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Que bom. Eu acho que talvez a série poderia ser maior, né? Poderia ser maior, poderia trazer um outro lado que a gente não conhece mesmo da Elisa, assim. Claro, a gente vê ali algumas coisas que talvez a gente se surpreenda, como você disse, de repente o comportamento arrogante muitas vezes. Mas a gente poderia pegar um pouco o lado pessoal, de repente desde a infância, né? No Rio Grande do Sul. Seria interessante ver esse lado, né? E uma série um pouco maior. Porque isso é tão rápido, se a gente for observar, o primeiro episódio já é muito rápido, né? Ela já chega, já vai, já começa a cantar e todo mundo já começa a reconhecê-la. Então, de repente, uma série maior. E a passagem de tempo que ela muda o visual, vocês acham que ficou compatível assim? Não me incomodou. Uma hora, teve um momento que falaram assim, mas você só tem 24 anos. Eu olhei para André Horta e falei assim, não tem 24 anos, já passou. Mas, tirando isso, a questão do tempo não me incomodou muito. E eu acho que, assim, eu tô até falando um pouco mal da atuação dela, pegando no pé e tal, mas é porque eu acho que a Andréa Horta consegue dar mais do que ela deu nessa questão. Aí não tem a ver com a direção também? Com o que a direção pede pro ator? Pode ser. Mas aí a linha é muito tênue, né? Pra gente saber o que é tênue, mas às vezes a gente coloca tudo na conta do ator e ele simplesmente seguiu a recomendação do diretor, do diretor de cena ali, né? Eu acho que ela entregou. Tanto que, assim, o lip sync, na minha opinião, que ficou ruim, não é questão dela. Engraçado, eu acho que ficou bom. O lip sync. Eu não vi nenhum grande problema no lip sync. Não vi falta de sincronismo nem nada. Não sei, talvez estivesse me incomodando um pouco ali a voz da Elisa. Sincronia, eu não vejo problema. Pode ter rolado um estranhamento, foi como aconteceu comigo. Um estranhamento inicial, porque você conhece muito bem e a Andréa até tem uma voz muito característica. É que foi um estranhamento inicial do início ao fim. Ok, então continuou. Foi um estranhamento permanente, né? permanente. Mas em relação à sincronia, não vi nenhum grande problema. Não faz sentido você ter uma produção dessa, caprichada até para os padrões brasileiros. Caprichada. E não se preocupar com um detalhe como esse, gente, que todo mundo iria perceber. A gente está falando de uma biografia de uma cantora, né? A única parte que eu achei que ficou faltando, assim, que poderia ter sido mais explorado, foi a parte em que ela entra em declínio. Sim. Por beber demais, por fumar muito e por estar meio depressiva. A aparência dela não ficou tão acabada, né? Poderiam ter deixado ela mais com olheiras e com... Enfim, mais desajeitada, né? Tem uma cena só que ela tá bem pálida, assim, né? E eu acho que esse é um problema também para mim. Aí a gente fala sobre ser um pouco mais longo, né? Porque a gente tem 4 episódios para contar a vida, né? De uma pessoa que tem bastante coisa para se contar, né? E, sei lá, dava para fazer uma temporada de pelo menos uns 10 episódios só do relacionamento dela com o Boscoli. Que era bastante difícil, né? Exato. Então imagina sobre todo o resto. E a parte do declínio, que talvez o pessoal não de fato quis focar ali nessa parte, quis mostrar mais a vida, a carreira e tudo mais. Mas o declínio faz parte. Faz parte do artista. E faz parte do que a gente conhece, né, da Elis. Então eu acho que isso ficou faltando. Rolou uma preocupação de não prejudicar a imagem da cantora, inclusive? Pode ser, porque a Elis, para quem não conhece a história dela a fundo, vê ela como uma unanimidade, né? Uhum. Sim. Não, até mesmo quando se fala, né, há uma discussão na série, né, no próprio diálogo, no próprio texto, no próprio roteiro, de que ela é arrogante, que ela se comportou arrogantemente em alguns momentos, né? Só que isso é mostrado de uma maneira muito positiva para ela, inclusive, porque tipo, não, a personalidade forte, porque ela chega, exatamente. Né? Então até quando você vê pontos negativos na personalidade, na carreira mesmo
eles tentam tratar, pelo menos como foi o que eu percebi, caráter forte, de uma né? pessoa diferenciada, uma pessoa especial e tá tudo certo, entendeu? Quando na verdade não sei se precisa necessariamente ser assim. Precisa? O que vocês acham? Eu acho que foi mais para manter mesmo essa característica que tanto falam dela, né? De que era uma mulher de forte personalidade, numa época em que ainda era complicado. Mas é fiel, né? Porque a gente tá falando de uma biografia. É realmente fiel isso? É fiel. Ou é um olhar... É fiel ao que dizem, né? Agora eu não sei se realmente foi assim, Ok. né? É o que dizem. E é interessante porque a gente vê, por exemplo, ali na primeira separação dela, a questão dela com o Bosco, a gente é levado a assumir o lado dela, né? Que ele traiu ela enquanto ela viajava. Exatamente. Ela volta e joga tudo fora. Exatamente. Já no segundo caso, a gente é levado a ficar mais do lado do César, né? Sim. Porque tem uma fala, e aliás essa cena, ela é muito mal editada. Eu achei que ficou meio ruim, porque assim, eles começam a brigar, e aí não é linear, porque eles tentam encaixar a edição com a música Deus lhe pague, sincronizar, e não ficou bacana. Mas eles estão ali discutindo, e o César fala o seguinte, ele fala, por que eu viria mais cedo? Para chegar em casa e ver você assim? Entendeu? Então você, de certa forma, é levado a entender que a Elisa ali, ela tá já se perdendo, né? Que ela não está ligando para os outros, enfim, introspectiva e tudo mais. Eu acho que essa foi a única parte ali que a gente tem um suspiro de, talvez a Elisa tivesse defeitos também. De crítica mesmo, né? Exato. De crítica. E isso falta. Ainda mais quando a gente sabe que é uma pessoa que morreu de overdose, né? E isso acabou faltando bastante. Não coloca isso claramente, isso. né? Mostra que ela bebia muito. Exato. Pra proteger a imagem. Para de beber uísque, não sei o que lá, mas não fala de uso de drogas e outras coisas. E é pra proteger a imagem de fato, né? Não dizendo que uma pessoa que vai morrer de overdose vai causar problema na vida dos outros, não é isso? Né? Tanto que mostra, inclusive, o Elcir de Souza sai correndo lá e encontra, né, a Elis, né? E você vê as pessoas chorando pós isso. Mas você não vê as pessoas chorando antes disso, né? E é um processo. Não é do nada, assim. Dificilmente é do nada. Dificilmente. Sim. Bom, mas apesar de tudo, eu gostei. Acho que é um bom produto. E vale a pena acompanhar aí mais os 3 episódios que tem, que vão passar toda terça-feira, né? Não tem toda terça, Acho não. que a semana, vai ter né? 4 episódios, o primeiro já foi, vai ter outro essa semana e tem outros na próxima semana. Na próxima semana. E quem quiser já ver tudo de uma vez, tem na Globoplay. Tem na Globoplay, dá para acompanhar. E a gente vai continuar acompanhando, claro, no observatório da televisão.com.br com todos os detalhes, né? Inclusive de audiência, né? Pra gente ver se vai funcionar, se as pessoas vão gostar ou não. Né? E a gente também já gravou a crítica do 10 Segundos para Vencer, que também já tá no nosso canal no YouTube, que é a outra minissérie que também tá fazendo ali uma dobradinha com Exatamente. Outro filme minissérie. Éder Joffre, a biografia. Biografia também. É muito legal isso, né? Bom, muito obrigado então, Rodrigo Guial, Neuber Fischer. Você que está aí então, por favor, comente, deixe sua crítica aqui embaixo para a gente saber o que você está achando das nossas gravações. Curta e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Tchau. Valeu.